uma cena diferente. Na capital do país, onde vivem cerca de 3 milhões de habitantes, um hábito típico de pequenas cidades se repete nas entrequadras, nos parques e até nos canteiros. E não faltam variedades para quem pode se dar ao luxo de colher uma fruta no pé, assim, pertinho de casa. As principais aqui que você acha em todos os lugares são jaca, manga e abacate. Eu acho que Brasília tem essa característica, né? Apesar de muita gente dizer que Brasília é uma cidade de concreto, né? Que se confunde o fato dela ser planejada com o fato de não ter área verde. Eu acho que, na verdade, Brasília tem muita árvore, tem muita área verde, né? Aqui, assim, todo mundo, de alguma forma, tem um quintal. Por causa dessa característica, Brasília é conhecida como cidade-parque. E definitivamente, nesse parque, não falta pomar. Assim como tudo na capital, essa característica não é resultado do acaso ou de ações isoladas. Plantar árvores frutíferas foi uma decisão planejada, tomada em 1968. A intenção era atrair pássaros para a cidade, que na época já abrigava o centro político do país, mas que ainda era vista como um canteiro de obras. Quem havia aceitado o desafio de morar no Planalto Central chegou a duvidar que o projeto daria certo. Essa história corria solta, que Brasília era uma cidade muda, não tinha o canto dos pássaros, etc. e tal. Eu falei, gente, não tem, porque não tem abrigo, não tem alimento, e só tem barulho de máquina e gente. Então, vamos ter calma, no dia que tiver isso, os pássaros voltarão. E voltaram. Seu Ozanam foi o primeiro responsável pela empresa pública que cuida de parques e jardins em Brasília. Partiu dele a ordem para o plantio de 100 mil árvores por ano ao longo de todo o Distrito Federal. O projeto principal era plantar árvores nativas do Cerrado para estabelecer um vínculo da arborização de Brasília com o ecossistema primitivo, que era dominante. Isso é que é importante do ponto de vista ambiental. As árvores frutíferas foram plantadas subsidiariamente, que nós estabelecemos um percentual de 10 a 15% dos plantios anuais para a alimentação da fauna e, eventualmente, da população. Durante um bom tempo, o plantio foi feito exclusivamente pelo poder público. As intervenções dos moradores apareceram aos poucos e nem todas foram bem-sucedidas. A ideia é de que elas sejam plantadas entre 8 a 10 metros uma das outras. O abacateiro principalmente tem que observar essa questão da calçada, a questão de entrada de garagens, não plantar em estacionamentos. Às vezes acontece muito que as pessoas plantam as mangueiras próximas às residências e aí criança passa para apanhar manga e joga pedra, às vezes acerta na casa. Então o morador, depois que planta, daí uns 10 anos é que ele vai observar os problemas que ele vai trazer. Hoje, o plantio de qualquer árvore, frutífera ou não, depende de uma autorização do governo. Trata-se de um cuidado que serve principalmente para evitar erros, mas que também tem um outro objetivo. O controle ajuda a recuperar a proposta inicial, arborizar a cidade apenas com espécies nativas do Cerrado. Em torno de 70% a 75% do que é plantado hoje é de espécies nativas do Cerrado. Então está havendo a substituição das espécies exóticas, né, anteriormente plantadas, por espécies nativas. Gabriela não excluiu espécies na hora de montar esse mapa que orienta moradores e visitantes sobre a localização e a incidência de árvores frutíferas na cidade.
Eu acho que Brasília tem muito a oferecer, tanto para os moradores quanto para quem vem de fora visitar, né? Muito mais do que uma arquitetura monumental. A gente tem muitas árvores espalhadas por aí, que é muito interessante. Todo mundo pode pegar sua cesta, catar, ficar atento para o que as árvores estão oferecendo na época, né? O levantamento feito por Gabriela faz parte de um guia turístico que já foi lançado e pode ser encontrado em vários pontos da cidade. Mas mesmo sem essa ajuda, é fácil descobrir e levar para casa frutas colhidas na hora. Basta uma caminhada sem pressa pelas áreas verdes que ocupam uma parte importante da capital brasileira. Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar